Portugal está a arder, mas desta vez é em vandalismo, tecnocracia fria e hipocrisia política. Temos centros culturais judaicos a serem atacados todas as semanas. Gigantes tecnológicos a serem multados em nome da justiça que nunca chega ao cidadão. Comentadores que tentam transformar tragédias nacionais em planos de marketing. E até políticos a brincar às apostas enquanto o país se arrasta. Uns calam-se por conveniência, outros por medo, mas eu escolho dizer a verdade. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like no vídeo e partilhar. Porque hoje o tema é curioso, mas a coragem para falar dele ainda é rara. E já que estamos a falar de ter coragem, passa também pela minha loja. Lá encontras t-shirts com frases que dizem tudo sem precisar de abrir a boca. Feminista não, mas sim feminina. Ou só masculinidade, porque nem toda é tóxica. Se aqui falamos o que ninguém tem coragem de dizer, nas tuas roupas também podes mostrar aquilo que muitos não têm coragem de assumir. Mais um centro cultural judaico vandalizado em Lisboa. Isto já virou rotina semanal. O fundador denuncia frases como "morte a Israel" ou até mesmo "vocês não são bem-vindos em Portugal". Isto não é ativismo, é pura ignorância. Comunicado oficial, Rua da Judiaria. Na manhã de hoje, a Rua da Judiaria em Lisboa amanheceu vandalizada, com mensagens de ódio e antissemitismo. Palavras de incitação à violência foram pintadas sobre paredes históricas, num ato que não pode ser visto apenas como vandalismo, mas sim como um crime de ódio dirigido à comunidade judaica. Vamos ser claros. Uma coisa é quereres ter uma voz ativa na sociedade, outra é andares a rabiscar paredes com spray como se fosse um delinquente na esquina. Quem tem argumentos debate, quem não tem pega na tinta e arma-se em revolucionário. Estes grafites não são resistência nenhuma. São vandalismo barato disfarçado de causa. É a política dos imbecis. Sujam os muros porque já não têm neurónios para pensar. Criticar o sionismo ou as políticas do governo israelita é uma coisa. Negar o direito de Israel existir como um Estado legítimo é outra completamente diferente. O problema é que muita gente mistura tudo. Acham que criticar Netanyahu é o mesmo que odiar judeus. E não é. Portugal gosta de se vangloriar da sua história. Lembramos-nos sempre de Aristides de Sousa Mendes, o cônsul que desafiou Salazar e salvou milhares de judeus em Bordeaux. Vários outros portugueses foram reconhecidos como justos entre as nações. Tudo porque arriscaram a vida para ajudar a salvar judeus. E até hoje a imprensa internacional chama Portugal de um país simpático, um refúgio para estes mesmos judeus. Mas essa medalha de honra não serve de nada se fecharmos os olhos ao antissemitismo atual. E é aqui que está o problema. Quando vemos muros vandalizados em Lisboa com frases como "morte a Israel" e fingimos que o problema não é nosso. Mas afinal, onde é que está essa identidade católica do nosso país? Porque ser cristão nunca foi estragar paredes ou despejar ódio contra famílias inocentes. Ser cristão é defender a dignidade de todos, mesmo quando custa. Mas enquanto em Lisboa se gastam latas de tinta para atacar símbolos de vizinhos, em Bruxelas os burocratas gastam tinta em multas bilionárias contra gigantes tecnológicos. Uns acreditam que grafitar paredes resolve a guerra. Outros acreditam que punir a Google resolve o problema do mercado. No final, o custo nunca fica para quem faz teatro. Cai sempre em cima de nós. Bruxelas multa Google em quase 3 mil milhões de euros por violação de mercado de publicidade digital. A Comissão Europeia multou a Google por abuso de posição dominante na publicidade digital, favorecendo os seus próprios serviços em detrimento de outros prestadores. Esta é a segunda maior multa por abuso de posição dominante aplicada pela Comissão. Ou seja, Bruxelas decidiu multar a Google em quase 3 mil milhões. O motivo? Abuso de posição dominante no mercado de publicidade digital. Traduzindo, a Google favorece os próprios serviços e os coitadinhos não conseguem competir. A investigação foi aberta em 2021 e a decisão conhecida hoje dá conta de que a gigante tecnológica detentora do browser mais utilizado em todo o mundo e de vários serviços digitais, como o Gmail, o sistema operativo Android, entre outros, violou as regras do Bloco Político e Económico Europeu.
A Google até pode abusar da sua posição. Mas alguém acredita que o objetivo da União Europeia é proteger os pequenos empresários? Por favor! Isto é menos sobre defender o mercado e mais sobre encher os cofres do poder político. O consumidor quer liberdade. Não querem um mercado tutelado por burocratas que decidem quem pode ou não crescer. Bruxelas aplica multas de milhares de milhões em nome da justiça de mercado. Mas quando 16 pessoas morrem no elevador da glória, a tecnocracia já transforma tragédia em oportunidade turística. Querem regular anúncios digitais com punho de ferro, mas não conseguem regular sequer o respeito pelo luto. Este senhor, Ricardo Monteiro, que habitualmente está na TV a dizer uns disparates, disse ontem em direto com estas palavras: o trágico acidente que matou 16 pessoas no elevador da Glória em Lisboa é bom para o turismo na cidade. Fica um momento para os anais da história. Eu ouvi bem quando disse que isto até pode ser positivo. Ouviu pode ser uma espécie de publicidade. Eu peço desculpa de dizer isto, sobretudo neste contexto, do ponto de vista do que é o impacto do conhecimento de Lisboa como destino, sim, pode ser positivo. Eu lamento imenso que seja assim. Um comentador a dizer em direto que a morte de 16 pessoas até pode ser positiva. É preciso ter estômago. Transformar uma tragédia destas num case study de marketing é a prova viva do quanto os comentadores televisivos vivem aquém da realidade e perderam a total noção do significado de ser humano. Mas já que estamos a falar de falta de decência, o PCP, que tanto criticou o PSD por fazer festas com o país a arder, não hesitou em continuar com a sua festinha anual em pleno luto nacional. 2 pesos, 2 medidas. A hipocrisia política não vai parar. Partidos cancelam ações no fim de semana, mas PCP mantém avante. PSD, PS e LIVRE cancelaram congressos autárquicos. Já o Chega desmarcou a manifestação de sábado. O PCP mantém a festa do Avante, reentré política do partido que decorre este fim de semana no Seixal. O mais vergonhoso é que estamos a falar do único partido que leva português no nome. Aquele que gosta de se afirmar como nacionalista da esquerda. Mas quando chega a hora de mostrar a tal Portugalidade, as bandeiras que eles levantam não é a nossa. São as da Palestina. Nem no luto nacional conseguiram respeitar a bandeira do país que dizem representar. No caso do Elevador da Glória, vimos vidas humanas a serem reduzidas a uma estatística de marketing turístico. Nos Estados Unidos, com Trump, a lógica é parecida. Direitos fundamentais viraram uma moeda de propaganda. Hoje, por lá, decide-se quem pode ou não pode ter acesso a armas, não pelo critério da lei, mas pelo rótulo identitário que rende manchetes. Tragédias e minorias transformadas em palco político. É a mesma desumanização, mas com sotaques diferentes. Mas antes de tudo, não dava para falar dos Estados Unidos sem começar pelo óbvio. A dor. Ontem, o principal ativista conservador da América, Charlie Kirk, foi brutalmente assassinado. Deixo as minhas condolências à sua família, aos seus amigos e a toda a comunidade que ele inspirou. É mais do que uma morte, é um verdadeiro símbolo. Um homem que viveu a defender os seus ideais, caiu de forma violenta. E isso deixa claro o preço de quem se expõe, de quem tem coragem e de quem nada contra a maré. Espero que a memória dele não seja apenas mais uma estatística, mas sim um lembrete de que lutar pelas nossas convicções, seja na América ou em qualquer outra parte do mundo, nunca foi tão arriscado. So this is breaking news. The DOJ is reportedly considering banning trans people from owning firearms. Now listen, I voted for Trump and I am as pro-Second Amendment as it gets. But I do not agree with Trump on this one. The right to bear arms is an American right. Period. You don't get to carve out an exception just because it makes a good headline. A segunda emenda da Constituição Americana garante o direito a todos. Mas vamos ser claros, nem todos devem ter uma arma na mão. E embora a própria OMS já não classifique a disforia de género como uma condição de doença mental, não existe consenso na comunidade científica quanto a isto. Mas a verdade é que ninguém nega a estatística. A comunidade transexual, estatisticamente, é a que sofre mais com casos de depressão, ansiedade, suicídio, stress pós-traumático e abuso de substâncias. Isto não significa que todas as pessoas trans sofram destas condições, mas as taxas são estatisticamente muito mais altas dentro desta comunidade. Ou seja, quando defendes que o acesso às armas deve ser condicionado pela estabilidade psicológica, tens dados sólidos para sustentar o que Trump quer fazer, porque a vulnerabilidade desta comunidade é real e documentada. Não é preconceito, é mesmo uma questão de segurança. Nos casos em que as pessoas trans querem usufruir deste direito, a avaliação
punição deve ser extremamente rigorosa. O problema não é a identidade, é a estabilidade. E ignorar isso em nome do politicamente correto não ajuda ninguém. Mas a verdade é que a violência não começa nem acaba numa arma. Basta olhar cá para dentro. Tivemos o caso de um aluno autista agredido dentro da escola, alegadamente por professores. Sem pistola e sem faca. E mesmo assim, violência brutal. O que isto mostra é que a falha não está apenas em quem segura uma arma. Muitas vezes a falha está em quem devia proteger, mas escolhe fechar os olhos. Olá, eu sou a Bruna Lopes, eu sou mãe de um menino que foi agredido dentro de uma sala de aula. Fui também alvo de uma nota de culpa de um processo disciplinar, após ter denunciado este caso publicamente. Sabem o que é que me disseram quando eu denunciei? Que o meu filho delira, que as crianças com o quadro clínico dele, quando têm crises, deliram. Delírio é uma criança chegar a casa com a t-shirt completamente rasgada e o corpo marcado. E a escola chamar disto de contenção. Delírio é expor dados clínicos de menores numa plataforma à qual qualquer um poderia ter tido acesso. Uma mãe denuncia que o filho autista foi agredido dentro da escola. E a escola vai e chama essa violência de contenção. Pior, eles ainda foram e expuseram os dados clínicos deste aluno numa plataforma pública. E ainda tentaram virar o processo contra esta mãe. Dizer que este aluno delira não é só um insulto. É pura desumanidade. Mais curioso ainda é quando pensamos em quem conduziu este processo disciplinar inventado, ter relações próximas com instituições que deveriam de proteger os menores. Sabem o que é ainda mais preocupante? Para ser técnico na CPCJ, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, muitas vezes basta um curso rápido de 30 a 60 horas de formação. Decisões que mudam a vida de centenas de famílias, entregues a quem teve apenas uma formação breve. E depois temos a CPCJ, onde técnicos que decidem o futuro destas crianças em risco fazem cursos de 30 a 60 horas. Eu tive mais horas da tal disciplina de cidadania que não tem horas suficientes do que estes técnicos tiveram de curso para aprender a lidar com traumas reais. Afinal, por que raios andamos a pagar impostos para a educação pública abrir centenas de vagas em educação infantil, se depois essas pessoas não são recrutadas para estes serviços tão sensíveis? A verdade é que o Estado prefere despejar dinheiro nestes cursinhos que não ajudam ninguém do que na proteção verdadeira destas crianças. Jack Sparrow, sou a favor de câmaras de segurança dentro das escolas. Ao que a Aurora diz, seria uma segurança para todos, desde alunos, docentes e não docentes. É triste chegarmos a este ponto, mas eu acho que é inevitável. Se a escola não garante segurança, os pais e os alunos têm o direito de exigir uma vigilância constante. E não é só para expor maus tratos a crianças. É também para proteger professores de falsas acusações. Transparência não devia ser tabu. E quem não deve, não teme. Chains 84 diz, como professora e já tendo trabalhado com autistas profundos, fico incrédula e envergonhada. Faça queixa na polícia. Lamento profundamente que tudo corra pelo melhor. Este comentário acerta em cheio. Não chega a ficar indignado, é preciso agir. Uma criança autista agredida na escola não se resolve com posts e partilhas. Faz-se queixa, chama-se a polícia e expõe-se o sistema. O silêncio só protege os agressores, não protege as crianças. E para esta mãe eu só tenho a dizer, força. Mas continua a verdadeira questão. Andam a brincar com o nosso dinheiro. Olhem isto. Vereador do PS em Coimbra demite-se após aposta com o Presidente da Câmara. Rosa Isabel Cruz afirmou que José Manuel Silva tinha dito que todas as freguesias do concelho eram servidas pelos SM-TUC. O Presidente da Câmara de Coimbra garantiu que não o tinha dito. Isto aconteceu mais ou menos assim, malta. Eu nunca disse isso, a senhora inventou. Vamos apostar já aqui. Se ele tiver dito isso, eu demito-me como Presidenta. Mas se não tiver dito, a senhora demite-se como vereadora. Está bem, senhora Presidente, para mim não custa nada. Quero ouvir a gravação agora, se quer brincarmos. Foi que eu não estou a brincar. Isto é eticamente inaceitável. Alterar a palavra das pessoas não é política séria. Então vamos lá, senhor Presidente, vamos ouvir. Eu não tenho medo. Nisto, o Presidente abre o portátil, carrega no play e o áudio começa a passar na sala. E verifica-se. O Presidente não tinha dito aquilo. Pronto,
Não saiu agora, mas no final da tarde eu entrego a minha demissão. Eu respeito a linha vermelha, espero que o senhor também respeite a sua. Colegas, pelo amor de Deus, isto é uma reunião de Câmara, não é o casino do Estoril. É isto, a política em Portugal. Temos vereadores que não caem por escândalos, mas sim porque perderam uma aposta em plena reunião de Câmara. O próximo passo é decidirem o orçamento a jogar ao pedra, papel ou tesoura. Depois admiram-se que as pessoas não levem a política local a sério. E a cereja no topo do bolo é que esta vereadora tem um lugar quentinho na Assembleia da República. Por isso é que não tem problema nenhum em cagar nas suas responsabilidades para com os cidadãos de Coimbra. Política transformada em espetáculo, enquanto a confiança dos cidadãos se perde a cada ato desta novela. E quando os políticos têm este nível de seriedade, resta-nos os ativistas políticos nas redes sociais. Sou. Então, a todos os brasileiros que estão aqui hoje, eu gostava de passar uma mensagem de apreciação pelo Bolsonaro, que acho que é um grande líder da direita a nível mundial. E considero que aquilo que está a ser feito no Brasil contra o Bolsonaro e contra o povo da direita é uma injustiça que nós temos de defender aquilo que é correto contra aquilo que está a ser feito no Brasil contra os brasileiros de bem, cristãos que apoiam o Bolsonaro e que apoiam a sua pátria. E aquilo que está a acontecer hoje em Portugal é que temos a vir para Portugal bandidos autênticos, vindos muitos deles do Brasil, muitos deles são lulistas e que vêm para aqui promover o tráfico de droga, a prostituição. Exatamente. Receber os subsídios do Estado, promover tráfico de droga, prostituição, música de porcaria que destrói a nossa cultura portuguesa. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu defendo a remigração dos brasileiros de Portugal, porque eu considero que, apesar dos laços históricos que unem os brasileiros e os portugueses, vocês brasileiros deveriam ter uma nação que cuidasse de vocês. Regressar ao vosso país, que é a vossa nação e que é a vossa casa. Remigração dos brasileiros de Portugal! Oh, Afonso, tu exageraste um bocado aqui, então bora ser claros. Nem todos os imigrantes são iguais. Há muitos brasileiros de bem que trabalham, pagam impostos e respeitam o meu país. Mas também há outros, como tu disseste, que vêm para cá para viver de subsídios, promover droga, prostituição e sim, despejar música de lixo pelas nossas cidades. Esses não merecem ficar e para esses sim, eu concordo contigo. Remigração. Portugal não é casa para bandidos. Mas quanto mais fingirmos que são todos iguais, mais espaço damos a quem vem para cá para abusar. Mas e vocês? Imigrantes que vieram para Portugal, o país que vos acolheu. Muitos de vocês a usufruir de dupla nacionalidade, a beneficiar do sistema, a viver de forma confortável, em vez de se integrarem e lutarem pelo país que vos recebeu. Vão para o Rossio, um dos locais mais emblemáticos de Portugal, fazer uma manifestação no dia em que se celebra a independência do Brasil. É de rir? Ai, que bom que somos independentes de Portugal! Que é para eu poder estar aqui em Portugal, livre e confortável, a celebrar a independência do país que eu abandonei para estar aqui. Ainda bem que já não fazemos parte do Reino de Portugal. E depois ainda tem a lata de erguer bandeiras americanas, enquanto a bandeira portuguesa do país que vos acolhe fica ali enrolada na vossa mão e desprezada. Isto não é só incoerência, começou a ser falta de respeito. Quem vem para Portugal tem de respeitar Portugal. É tão simples quanto isso. E se não conseguem, então talvez a independência que tanto celebram seja o caminho de regresso. Estas são as questões que realmente precisam de ser tratadas no que se toca à imigração. Nas últimas horas em Lisboa, homem baleado 4 vezes, 3 delas na cara no Martim Muniz. Trabalhador esfaqueado no Rossio por 2 estrangeiros durante tentativa de assalto. Perfeito, cartão de visita para turistas. Uma capital cada vez menos portuguesa e cada vez mais selvagem. Muito bem dito, João. Lisboa sempre foi apresentada como a cidade da paz, da convivência tranquila. Mas o que vemos hoje são manchetes sobre violência e cometida por estrangeiros. Não é só estatística de criminalidade. É retrato de um país que perdeu o controle do espaço público. A criminalidade importada é um facto, mas não pode servir como desculpa para atacar todos os imigrantes.
europeus. O problema não é o passaporte, é a falta de critério e falta de integração. Fomos a nação da revolução dos escravos, símbolo de paz. Hoje somos conhecidos por mortes violentas no coração da capital. Não é xenofobia pedir ordem, é a sobrevivência de um país que precisa de reencontrar o equilíbrio entre receber e proteger. Chega de fingir que não vemos isto a acontecer. São centros culturais a serem vandalizados, Bruxelas a usar multas milionárias como palco político, comentadores a transformar luto em marketing e políticos a brincar à politicazinha. Seja em Bruxelas, em Lisboa ou em Washington, eu só quero coerência. Mas agora, se este vídeo te fez pensar, partilha. E se te incomodou, partilha ainda mais. Agora eu quero saber, para ti, vandalismo a centros culturais é resistência ou só cobardia? Achas que estas multas multimilionárias cabem a Bruxelas? E sobre a violência nas escolas e a hipocrisia política? Estamos a falar de soluções reais ou isto é tudo só teatro barato? Mas agora, claro, não te esqueças de subscrever ao canal, deixar aquele like maroto e seguir-me nas outras redes. E se quiseres ir ainda mais fundo, junta-te ao canal de membros aqui. Lá vais ter acesso a conteúdo exclusivo, bastidores e outras discussões que não chegam ao público em geral. Porque a verdade mais crua não é para todos, é só para quem tem estômago. E por aqui, diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doe, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.